Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka, diretamente dos estúdios da ECD Ambiental, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, em sua 6ª temporada, editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelas apoiadoras e pelos apoiadores financeiros do Apoia-se. Nosso grande objetivo com esse podcast é levar mais conhecimento para vocês que fazem o mercado de GAC no dia a dia. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e também na possibilidade de reconhecermos melhor as pessoas que constroem o nosso GAC. Como diz o poeta, quem resiste e insiste no fronte quer ver um novo horizonte se levantar. Nós, junto com vocês, lado a lado com vocês, insistiremos em resistir por muito tempo. Venha conosco lutar para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, picando cebola, voltando do trabalho, estudando como investigar os PFAS, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka e esse é o episódio número 217 do podcast Áreas Contaminadas. Será um daqueles episódios mais curtos, mais direto ao ponto, de certa forma técnico, onde eu falarei minhas opiniões sobre algum assunto específico e o de hoje será uma tentativa de discutir com vocês a relevância do GAC. Eu vou tentar manter esse episódio um pouco mais curto. Os últimos episódios mais curtos acabaram saindo com mais de 40 minutos, mas esse aqui eu pretendo mantê-lo realmente mais curto. Já estamos na 6ª temporada desse podcast, algo para nós muito impressionante, difícil de imaginar quando começamos nossos projetos nos estúdios ECD lá no meio de 2020. Então dá para dizer que ainda estamos aqui, firmes, fortes e felizes, tentando colaborar com toda a comum unidade do GAC, trazendo materiais todas as semanas para vocês, aqui no podcast e em outros canais como LinkedIn, Telegram, Newsletter, o Screening de Notícias. Esse material tanto é técnico, trazendo conceitos, ferramentas, dicas, reflexões, normas, artigos, é também um espaço para discussão e para reflexão, como fazemos hoje aqui, faremos hoje aqui, e ainda um espaço para nos conhecermos melhor, trazendo aqui para conversar com a gente pessoas que fazem o GAC acontecer, para que elas contem as suas maravilhosas histórias e todo mundo aprenda coletivamente. E é sempre bom lembrar, tudo isso é feito de forma gratuita, acessível e disponível para todo mundo que queira entrar no mercado de GAC, ou que queira se desenvolver mais dentro desse mercado, que é a maior parte dos nossos ouvintes. Claro que nós não fazemos isso sozinhos, vocês são parte fundamental disso, especialmente as pessoas que colaboram conosco dando ideias, dando dicas, sugestões, opiniões, mandando artigos, mandando assuntos, e mais importantes ainda, vocês que nos ouvem e nos leem todas as semanas. O nosso trabalho só tem relevância porque ecoa em vocês. Podcast editado com carinho por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Esse apoio financeiro no Apoia-se nos ajuda muito. Nos ajuda pela questão financeira, é claro, e também porque é uma bela demonstração de carinho e de consideração com a gente. Essas pessoas não recebem nenhuma recompensa extra no sentido individual, competitivo, de levar vantagem. Elas resolveram assumir um compromisso com elas mesmas e com todos nós para tentar fazer com que todo mundo vença, todo mundo tenha acesso aos conteúdos. E com isso nos dão um recado que reconhece a relevância desse podcast e nos dizem, continuem. Em nome de toda a família ECD, muito obrigado a vocês. Com certeza continuaremos juntos por um bom tempo. Quem também quiser, quem também puder, se junte ao nosso grupo de atualmente 54 apoiadores e apoiadoras e contribua financeiramente conosco. Vá no site apoia.se/ecdambiental, tem tudo muito bem explicadinho por lá. apoia.se/ecdambiental. O podcast Áreas Contaminadas conta com empresas patrocinadoras muito importantes no GAC, reconhecidas e renomadas, que querem unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho, mostrando que estamos no caminho certo. Isso é uma coisa muito importante para a gente. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são, atualmente, o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Agradecemos demais a essas empresas, que nos ajudam muito financeiramente e também nos dizem, continuem. Gostaria de dar alguns recados importantes para vocês e para o nosso mercado. Uma delas é que o prazo de envio de artigos para a revista GAC, aquela revista científica da ESE e do SENAC, está se encerrando, vai somente até o dia 17 de março. Pode ser artigo científico, acadêmico, hard science, pode ser estudo de caso, pode ser revisão da literatura, pode ser uma nota técnica, enfim. O importante é você enviar e contribuir cientificamente e tecnicamente com o nosso mercado. Vá lá no site revistagac.com.br, lá estão todas as regras, as normas e tal.
Um segundo aviso é que estamos com as inscrições abertas somente até o final de fevereiro para o processo seletivo da 12ª turma de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas do SENAC. Relembro que o curso tem duração de 1 ano apenas. As aulas são aos sábados o dia inteiro, algumas são online, algumas são presenciais, e aulas um dia da semana à noite, ou terça ou quinta, normalmente na quinta, online à noite. Quem tiver interesse, vá no site sp.senac.br. E a respeito dos nossos canais aqui em 2025, os podcasts continuarão às quintas-feiras, como esse aqui, intercalando entrevistas com episódios como esse, mais curto, mais direto ao ponto. A newsletter passou a ser quinzenal, intercalando com o podcast Screen de Notícias, aos domingos ou segundas. E no Screen de Notícias mostrarei somente as notícias do GAC, e na newsletter vai a newsletter completona a cada quinzena. Então é isso, chega de aviso, vamos ao episódio. Então, será que o GAC é relevante? Em que sentido ele é relevante? Quando ele é relevante? Espero que vocês gostem. Bom, vou começar pelo final respondendo a pergunta. Eu acho que sim, o GAC é relevante, mas eu fico intrigado com algumas coisas que acontecem no mercado que são bastante incoerentes nesse sentido. Me dá a impressão que o mercado, de modo geral, não acha que o GAC é relevante para as pessoas, não acha que o GAC é relevante para a sociedade, e só é relevante para ser verdadeiramente um mercado que movimenta uma boa quantidade de dinheiro e faz a roda da economia girar. Isso me motivou a refletir e dividir essa angústia com vocês, queridos ouvintes, queridas ouvintes. Então vamos lá. Imagine o seguinte caso. Eu estou lá na minha aula de investigação de áreas contaminadas, expondo as incertezas decorrentes do poção e as consequências de instalar esse poção, que mistura a unidade de estratigráfica, portanto, mistura potencial hidráulico, mistura condutividade hidráulica, mistura concentração de substância química em fase dissolvida. Enfim, esse poção nos fornece dados que não nos servem. Dados com muitas incertezas, para dizer o mínimo, com muitas incertezas, e dependendo da condição geológica, condição hidrogeológica, são dados completamente errados, completamente falsos. Aí eu vou evoluindo essa explicação na aula e digo, não podemos instalar esses poções, por causa disso. Nós temos que primeiro identificar, delimitar e caracterizar as unidades estratigráficas, por exemplo, com a amostragem de solo, devemos coletar amostras e mandar para o laboratório para fazer análise granulométrica, no mínimo, que isso é uma etapa da caracterização da unidade estratigráfica, e só aí fazer o projeto para o poço de monitoramento. E depois do projeto é que nós vamos instalar o poço num segundo momento, porque afinal de contas não dá para fazer tudo isso na mesma perfuração, no mesmo dia que a gente mostrou o solo, coleta a amostra, manda no laboratório, faz a análise granulométrica e instala o poço. Não dá para fazer tudo isso no mesmo dia. Então, quando eu explico isso, termino a explicação, quais são invariavelmente as primeiras perguntas que eu recebo? Basicamente, as pessoas dizem assim, entendo, concordo, mas eu nunca vi ninguém fazer isso. Eu preciso mesmo fazer isso? Ou então dizem assim, legal, bacana, científico pra caramba, mas o meu cliente não quer pagar por isso. Ou então ainda vem observações e perguntas dizendo assim, pois é, a gente entende, sabe disso e tal, mas se a gente vender desse jeito, o nosso concorrente, que vai fazer o errado, vai fazer o poção, vai ganhar o projeto e nós vamos quebrar, a nossa empresa vai quebrar no médio prazo. E aí respostas parecidas com essas são dadas com outra fala recorrente minha nas aulas. Precisamos mandar para o laboratório várias amostras de solo por furo de sondagem, essas amostras de solo têm que ser bem selecionadas, coletadas com uma ferramenta correta, porque afinal de contas uma amostra por furo ou duas únicas amostras por furo não conseguem representar esse furo. Para termos menos incertezas, somente com o envio de pelo menos uma amostra de solo por unidade estratigráfica para o laboratório analisar, na zona saturada e na zona não saturada, não só na zona não saturada, como na zona saturada também. E aí o pessoal que está ouvindo eu falar essa aula me olha como se eu fosse maluco, reclamando dos custos ainda mais elevados para o cliente se fizerem isso. E é interessante que ninguém faz essas observações de custo, de meu cliente não quer pagar, do meu concorrente vai fazer e tal. Quando alguém fala, por exemplo, vou usar um laboratório sem acreditação, afinal laboratórios acreditados são mais caros. Também ninguém fala assim, vou coletar água direto do furo da sondagem, eu não vou instalar poço nenhum, afinal instalar poço é muito caro. Indo um pouco mais além, ninguém diz assim, não vou fazer investigação nenhuma aqui nessa área. Isso fazer investigação é muito caro. Por que será que essa diferença acontece? E o que isso tem a ver com esse nosso episódio aqui? Vamos tentar discutir sobre isso. Basicamente, a razão de haver o questionamento nas aulas, e não só nas minhas aulas, usei isso só como exemplo agora, mas isso acontece com muitos conceitos, muitos procedimentos melhores,
A razão, então, de haver esse questionamento nas aulas e de todo mundo reclamar, ou, por outro lado, quando alguém propõe algo absurdo como não investigar a área contaminada ou então coletar água da sondagem, é a mesma de sempre, o mercado, interesse econômico. Não o interesse individual de quem pergunta isso na aula ou de quem está pensando sobre isso agora, mas o interesse econômico coletivo do nosso mercado, do GAC, que se insere no mercado maior da economia capitalista como um todo. Inclusive eu falei de aspectos econômicos maiores no episódio 175 de um ano atrás. O tempo passa, né? O episódio que eu falo do espírito Shark Tank. Bom, em resumo, o mercado como um todo, incluindo nós, os técnicos e mais os gerentes das consultorias, os CEOs das consultorias, o pessoal do comercial, os clientes, os representantes das entidades de classe dos clientes, os consultores externos e tal, muitas vezes até o órgão ambiental, todo mundo aí acha ok instalar poções. Esse mercado não vê problema nas incertezas desse tipo de instrumento e também não vê problemas em só coletar uma única amostra de solo, ou no máximo 2 por furo de sondagem, para tocar o GAC em frente. Isso já é prática do mercado, ainda que seja anticientífico. E como é prática do mercado instalar poções, a discussão vai variando em quantos poções devem ser instalados. Isso é assim não por maldade, mas porque o mercado vai se tornando maduro, entre aspas, e vai estendendo seus tentáculos, estabelecendo regras não escritas, como essa que eu acabei de citar. É o mercado, ou melhor, a prática do mercado que conduz as coisas. Não é a ciência, não é a toxicologia, não é a saúde pública, como o mercado sempre diz defender. Né? O mercado sempre diz defender a saúde pública, mas não é bem assim que acontece. O mesmo mercadão, né, falando de modo amplo, não só o mercado do GAC, mas o mercado como um todo, onde estamos inseridos, incorporou essa prática nos processos de venda, de discussão com o cliente, discussão com os órgãos ambientais, de prática do dia a dia. Tudo em nome de um custo menor para o cliente, motivado pela ânsia que o mercado amplo tem de ajudar o empreendedor, de contribuir com a chamada liberdade econômica, usando aquele discurso de sempre que o setor produtivo é que gera empregos, que movimenta a economia, que reabilita áreas que ficariam abandonadas, etc. Portanto, temos que ajudar esse empreendedor, esse responsável legal. Eu nunca me esqueço de uma ocasião, quando ainda trabalhávamos com sondagem, já faz uns 10 anos, que um amigo cliente de uma consultoria reclamou comigo do preço e das condições que a gente estava cobrando ali, né? Dizendo assim pra gente: poxa, a indústria está passando por um momento difícil, você tem que ajudá-la. Pois é, nossa empresinha familiar ali de sondagem tem que ajudar e financiar uma indústria. Isso defendido por alguém mais próximo de nós, né? Uma consultoria, então é mais próximo de nós, do que de uma indústria, que por mais dificuldade que tenha, dá de 10-0 na consultoria e na sondagem junto, né? Então veja só como é a ótica do mercado de GAC já há algum tempo. O mercado sempre ajuda o mercado. A suposta economia nos custos é motivada pelo desejo de querer ajudar os clientes nesse sentido de ter um menor preço, fazendo menos atividades, como amostragem de solo, menos análises químicas, e também de se proteger de uma suposta concorrência que estaria fazendo a mesma coisa. Então, ajudar o cliente e se proteger da concorrência. Então, se essa é a questão, o GAC não parece ter muita relevância para quem pensa assim, para quem age assim. A ideia, então, deles é: tudo bem o poção não dá informações adequadas. Ele dá uma informação. Isso, na minha concepção, é a tradução para pensar assim: não me importo muito com a relevância dos dados, afinal não vai acontecer nada com ninguém. E daí que tem mais massa de contaminante lá do que está aparecendo aqui? Ou tem mais concentração na água subterrânea do que aparece no poção? Ninguém vai sofrer realmente por isso. Não é como cair uma ponte ou como um vazamento de gás tóxico. Então, as pessoas que pensam e agem assim, na verdade, não estão considerando que o GAC é relevante o suficiente para elas exigirem dos seus clientes que façam o que é o mais correto tecnicamente, e fazem isso, né? Não exigem em nome de uma posição melhor no chamado mercado. Ou talvez essas pessoas não considerem que a diferença significativa relevante de ter um dado cheio de incertezas, né, uma poção, e de ter um dado que representa melhor a realidade. Pode ser isso também, né? Pode ser que não estejam conscientes da diferença, né? Ou achem que não há diferença. Mas eu acho que a maior parte das pessoas tem essa consciência e fala assim: tudo bem, né? O importante é a gente se manter no mercado, senão como é que nós vamos fazer? Se vocês recordarem da minha conversa com a Faira, no episódio 215, né, com a Faira e com o Lucas, a Faira, que trabalha com saúde pública, disse assim que o GAC é bastante importante e a maior contribuição que podemos dar é fazer o GAC bem feito, ou seja, com os melhores dados possíveis. Na minha modesta opinião, para sermos relevantes, temos que ser rigorosos com os dados que coletamos, para que tenhamos um diagnóstico adequado. Não fazer isso é negligenciar o GAC, é desprezar a relevância que ele tem.
Não fazer isso por desconhecimento ou por falta de recurso é uma coisa, mas, poxa, depois de 25 anos da publicação do primeiro manual do gerenciamento de áreas contaminadas, com 24 turmas de pós-graduação em GAC formadas no SENAC, 11 turmas de pós-graduação em remediação formadas no SENAC, decisões de diretoria, lei estadual, normas ABNT, fica meio complicado alegar um desconhecimento. Portanto, isso me leva a imaginar que as questões econômicas estão falando mais alto no GAC, o que eu acho triste. E, repito, acho que as pessoas, ao fazerem isso, estão diminuindo a relevância do GAC e dando um tiro no próprio pé. Novamente, estão diminuindo a relevância do GAC em nome de ajudar o cliente e ajudar a si mesmo a ganhar esse cliente, portanto, se mantendo no mercado, essa grande entidade sobrenatural que parece mandar em tudo. Em nome do mercado, as favas com a relevância do GAC com os dados mais representativos. O que importa é tocar em frente, ainda que tenhamos que fazer oposição. Afinal, ninguém vai morrer por causa disso. E aí eu pergunto novamente, se esses caras estiverem certos e ninguém vai morrer por causa disso, por que precisamos do GAC? Por outro lado, a dúvida, a ressalva sobre os custos, curiosamente não ocorre, por exemplo, no uso de laboratório não acreditado. O mercado, nesse momento, diz assim, aí não dá, o estudo fica muito ruim, não dá para confiar nos dados de um laboratório sem acreditação. Da mesma forma, diz assim, pelo amor de Deus, os caras estão coletando água da sondagem, não dá para confiar nesse resultado, não dá para tomar uma decisão assim. O mercado ainda diz assim, temos que combater essa fuleiragem, essa pouca vergonha, esses aventureiros. É engraçado que são aí muitos pesos, muitas medidas, ou seja, a incoerência salta aos olhos. Nesses momentos em que os erros, as incertezas, o fazer de qualquer jeito, fazer o mais barato para vencer a concorrência, quando isso sai do que o mercado já aceitou e já incorporou, quem propõe fazer isso, mais barato e pior, é taxado de aventureiro, de descuidado, de mau profissional, de pessoa que deve sair do mercado. Quando é para propor instalar poções sem estudar as unidades de estratigráficas, para coletar pouquíssimas ou nenhuma amostra de solo, nenhuma na zona saturada, aí é uma questão de mercado, aí é uma questão de concorrência, do cliente que não quer pagar, do excesso de preciosismo desses caras do SENAC. Né? A gente ouve muito essa história, que o SENAC é uma coisa, o mundo real é outra. Mas quem diz isso gosta de apontar o dedo para criticar e condenar quem usa laboratório sem acreditação e quem coleta água na sondagem. Então, será mesmo que o mercado está ciente da relevância do GAC? Vamos dar mais uns exemplos aí. Ainda nesse tema, ouvi muitas pessoas do mercado dizerem que é sempre um exagero infundado quando se fala para o grande público que a área está contaminada. Porque nesse momento o grande público vai achar que a área está inabitável, inusável, infrequentável. E não sei se essas palavras existem, mas vocês entenderam, né? Quando, na verdade, segundo essas pessoas, pode ser que até haja risco, mas ou que o risco não se completa, ou é um risco muito pequeno, um risco estatístico de 10 a menos 5 de desenvolver câncer, uma chance em 100 mil e tal, e só se a pessoa ocupar aquele local por mais de 20 anos, então não tem problema. Então o cliente, o empreendedor, a indústria, o posto, o prédio, estão super tranquilos, porque não há por que criar pânico artificialmente, né? Não criemos pânico, não criemos cânico, aquela história. Ou seja, nós do mercado estamos dizendo nessas ocasiões que o risco é praticamente nenhum. Então, novamente eu pergunto, se é assim, por que temos que fazer o GAC? Qual é a nossa relevância em um cenário de crise climática, de crise ambiental, de falta de água potável, de falta de saneamento básico, de desmatamento, se não tem risco para ninguém mesmo? Se o empreendedor pode empreender à vontade, já que não tem risco ou se tiver risco é um risco estatístico. O nosso mercado ainda fala com veemência sobre deixar riscos remanescentes, por exemplo, na água subterrânea. Isso aí é quase unânime, dizer que está tudo bem, dizer que a área está reabilitada, mesmo com concentrações de substâncias químicas de interesse na água subterrânea acima da potabilidade, acima dos VI. Afinal, dizem eles, ninguém vai beber essa água, estamos na cidade de São Paulo, tem água encanada para a população. E se é assim, então, para que precisamos do GAC? Qual é a relevância do GAC? E tem uma outra coisa que acontece muito no mercado em encontrar concentrações altas de vapores na zona não saturada. E aí a gente joga nos modelos, né, de Johnson e Ettinger, da avaliação de risco à saúde humana, por exemplo. Esses modelos dizem que essas concentrações representam risco para o cenário de inalação de vapores em ambientes fechados. Aí essas pessoas vão lá, amostram, falam assim, não, tem risco, mas espera aí, pode ser que não tenha. Amostram abaixo do contrapiso, no subslab, porque as concentrações
lá do ar do solo estão superestimadas, então vou mostrar aqui embaixo do contrapiso para ver se tem mesmo. E aí, se as concentrações embaixo do contrapiso, no subslab, estiverem altas, acima dos padrões, e acima dos padrões aplicando o fator alfa de 0,03, essas pessoas correm para dizer que o fator alfa não é representativo, que o piso é muito bom, etc., e que tal risco não é real. Pergunto de novo, para que precisamos do GAC, então, se não tem risco? Né? Se você faz um piso bom para caramba, então não tem risco, então para que o GAC? E se ainda assim o órgão ambiental, a CETESB, por exemplo, fala assim, não, você encontrou essa concentração abaixo do contrapiso aí no subslab, aplicou o fator de 0,03 e tem risco, então tem risco, a CETESB diz isso, né? Aí as pessoas vão lá e falam, não, pera um pouquinho, ainda tem uma saída aqui, vamos amostrar o ar ambiente, porque daí não tem escapatória. Afinal, é o ar que as pessoas estão respirando. Se dá acima dos padrões no ar ambiente, as pessoas ainda tentam escapar dizendo que é o interferente da amostragem, é do background da área, é da produção, então não é uma que está vindo da contaminação, é da produção da fábrica do cara e tal. Enfim, que dando um jeito de não fazer nada. Se é assim, mais uma vez, por que precisamos fazer tudo o que nós fazemos no GAC? Se nunca temos que fazer realmente nada, na verdade. Se nunca tem risco, ou se tem risco, a gente sempre tem uma saída, para que a gente precisa do GAC? Será que essas pessoas realmente acham que o GAC é relevante? Ou será que para essas pessoas é mais um negócio, uma dor do cliente, que a pessoa está oferecendo um serviço para resolver a dor do cliente, né, aquela história? Oferecendo um serviço que é supostamente altamente técnico, mas que na verdade está só fazendo o dinheiro trocar de mãos. E aí, voltando ao início, se o que fazemos é altamente técnico, é algo assim hermético, fechado, ininteligível para os leigos, tem muitas variáveis, o meio físico, a geologia é complicada, toda aquela história, por que a gente não deve coletar os melhores dados então? Por que podemos continuar fazendo poções? Então, ou nós somos importantes, somos ciência de ponta, somos técnicos altamente especializados, cientistas e tal, e a nossa atuação, então, é relevante para a saúde pública, por isso nós temos que fazer a melhor ciência, a melhor técnica, usar a nossa especialidade para descobrir o que está acontecendo, e aí nós somos relevantes. Ou então, se nós podemos deixar de lado a melhor técnica, a gente pode deixar de fazer algumas coisas e outras não, porque afinal nada vai acontecer com ninguém, o GAC não é relevante, então o GAC não é relevante. Se a gente pode deixar umas coisas de lado, o GAC não é relevante. O que eu não consigo entender é a incoerência, né, do nosso mercado, é a mistura de ideias que sempre favorece o mercado. Né? Mais uma vez aqui, sempre favorece o mercado, os negócios. Né? Então o GAC funcionando como um negócio, não como uma ciência, né? Não como uma proteção à saúde humana. Bom, como o episódio está ficando um pouco longo, eu vou tentar falar aqui do que eu considero que seja realmente a relevância do GAC em relativamente pouco tempo. Né? Eu tentei fazer o episódio curto, mas acho que não consegui. Enfim, o GAC não trata de grandes questões ambientais. O GAC também não lida com poluição. Poluição é a alteração da qualidade do meio pela introdução de matéria ou energia. Mas o GAC lida com a contaminação, que significa que essa alteração pode causar um dano à saúde humana ou bem a proteger. Então, uma contaminação é uma alteração, né, por conta de uma substância química que vai causar um dano à saúde humana ou bem a proteger. Tá? Não é só uma alteração, é uma alteração que causa dano. Tá? O GAC também não lida com exposições agudas a um agente químico, mas lida com exposições crônicas, exposições de longo prazo. E muito importante, o GAC está relacionado com a subsuperfície, com solo e água subterrânea, não com ar atmosférico, por exemplo, nem com água superficial, mar, rio, lago e tal. Uma área contaminada é aquela que tem substância química em concentração que possa causar um efeito negativo em algum bem a proteger. E vamos considerar aqui como bem a proteger a saúde humana de forma ampla, né, para a gente facilitar a nossa conversa. O gerenciamento de áreas contaminadas lida com substâncias químicas, né, com riscos químicos a um bem a proteger, no caso aqui desse podcast, saúde humana. Tá? Então, o limite seguro para a saúde humana de alguma substância química é determinado pelos estudos toxicológicos. Temos um episódio aqui sobre riscos, farei outro episódio em breve, né, mas vocês podem ouvir o episódio 145, já foi ao ar há quase 2 anos. Né? Enfim, esses estudos toxicológicos vão estabelecer basicamente 2 coisas. Uma delas é o RFD. RFD é a dose limite que pode ser ingerida daquela substância sem que ela cause dano à saúde humana.
Esse RFD é dado em miligramas da substância por quilo de peso corporal. E aí, se essa substância química é solúvel em água, por exemplo, e existe o risco de ingestão de água, se faz um modelo, um cálculo, para ver quanta água uma pessoa ingere em média por dia, por quantos dias ela ingere essa água, qual o peso corporal médio das pessoas que ingerem essa água, para daí se chegar no valor orientador desse cenário. Vejam que é algo bastante rigoroso que estamos falando, e é daí que vem os valores orientadores, né? Da mesma forma, se o risco está no cenário de contato dermal, se faz modelos de absorção pela pele, daí vai ver qual é a área da pele da pessoa e uma porção de outras coisas. Então é tudo um monte de modelo baseado no estudo toxicológico lá do RFD, a maior dose que pode causar algum dano à saúde humana. A segunda coisa que se obtém nos estudos toxicológicos é específico para substâncias carcinogênicas. É um estudo mais complexo, né, um estudo mais longo, mas também é um estudo de dose e resposta. E nesses estudos de substâncias carcinogênicas se obtém por meio de cálculos estatísticos de regressão linear, não o RFD, mas o Slope Factor, que, resumindo, é o limite teórico que dá uma chance X daquela substância desenvolver câncer. Se uma substância química pode causar câncer, não há limite seguro de ingestão, então não tem sentido falar em RFD. Então a gente tem uma cálculos estatísticos de regressão que estabelece o Slope Factor. E no Brasil vamos aceitar a chance de 10 a menos 5, ou seja, uma chance em 100 mil de desenvolver câncer, ou um caso a cada 100 mil pessoas expostas. Nos Estados Unidos, o limite aceitável é 10 a menos 6, ou uma chance em 1 milhão. Nesse caso também a dose é dada em miligrama da substância química por quilo de peso corporal, e aqueles modelos lá que eu falei aqui valem também. Notem, estamos falando de riscos químicos de exposições ambientais crônicas. Claro que existem riscos muito maiores, só para ficar na linha ambiental, tem risco agudo, por exemplo, né? Risco químico agudo, são mais críticos, como o risco de explosividade, por exemplo, né? Decorrente do metano em subsuperfície. Então isso é um risco agudo, é um risco bastante crítico. Mas a sociedade, de modo acertado, a meu ver, decidiu que não quer aceitar riscos químicos crônicos. Claro que não quer aceitar riscos químicos agudos também, mas ela não quer aceitar esses riscos químicos crônicos, onde as pessoas podem desenvolver problemas de saúde em decorrência de um lançamento de uma substância química no ambiente, ou seja, não aceitamos como sociedade que alguém, no seu processo econômico de obter lucro, cause alterações no meio que gerem um risco acima do aceitável de que pessoas desenvolvam algum problema de saúde. Então não aceitamos isso como sociedade. Mas como aquela substância química pode entrar em contato com a pessoa? Aquela substância química que está lá no ambiente pode entrar em contato com a pessoa? Há basicamente 3 tipos de cenários que são mais comuns no GAC. A escavação do solo contaminado ou do solo com água contaminada, né, uma vez que a contaminação está no poro do solo. Temos o segundo cenário, que é a ingestão de água subterrânea, e temos a inalação de vapores provenientes do solo ou provenientes da água subterrânea. Como nós podemos nos certificar, já que a gente quer isso, né? Como a gente pode se certificar que as pessoas não estão sob o risco crônico, né? Sob esse risco crônico inaceitável? É uma resposta complexa, porque, vamos tomar como exemplo a água subterrânea. Se a gente pega uma amostra da água e analisa, dá para dizer que não há risco? Como nós sabemos aqui muito bem, não dá para saber, para dizer exatamente que não tem risco, porque você coletou em um ponto, e são muitos pontos possíveis daquela água subterrânea, né? A contaminação não está restrita a um único ponto. A pluma se movimenta, e se movimenta tridimensionalmente. Se você coletou essa amostra de água instalando poções, você não tem uma amostra representativa, porque essa amostra pode estar diluída por alguma unidade do estratigráfica menos contaminada e mais relevante no poço, e outra unidade que é menos relevante no poço, mas está muito mais contaminada, acima do limite permitido, está lá e a gente não sabe, porque a gente usou uma poção. Inclusive, a pluma pode andar em outra direção por essa unidade do estratigráfica mais contaminada. Então não basta coletar uma amostra de água de qualquer jeito. E tem mais, essa água vai sofrer efeitos sazonais de maior recarga, menor recarga, mais chuva, menos chuva, enfim, muita coisa acontece com a água subterrânea. Então, para dizermos com certa segurança que a água subterrânea é segura para o consumo, precisamos não só pegar uma amostra de água, essa amostra de água vir de qualquer jeito, né? A gente tem que tomar cuidados com a análise química, com a amostragem, mas nós temos que tomar cuidado com uma porção de coisa. Tem que entender todo o arcabouço que essa água subterrânea está inserida. Beleza, mas e se ninguém beber dessa água? Mas agora eu devolvo a pergunta. Ninguém bebe essa água subterrânea e ninguém nunca vai beber? Quanto tempo seria esse nunca? Por quanto tempo essa água subterrânea não vai poder ser ingerida, não vai poder ser consumida? Quem é o responsável por garantir que essa água não seja consumida por esse tempo?
Tudo isso, todas essas respostas fazem parte do GAC. Todas essas respostas aí, perguntas e as respostas, fazem parte dos estudos de áreas contaminadas. Então, ainda que hoje, naquele local, ninguém consuma água subterrânea, o correto é que as concentrações das substâncias químicas de interesse dissolvidas na água subterrânea estejam em níveis seguros e todo o cenário estudado, todas as unidades hidroestratigráficas, todo o arcabouço geológico e hidrogeológico esteja bem estudado para que a gente tenha segurança na tomada de decisão e dizer a água subterrânea está boa para o consumo. Ou então, a água subterrânea não está boa para o consumo e precisamos tomar a decisão tal. Ou, por outro lado, se alguém achar que isso não é importante, isso é excesso de preciosismo, então a gente não precisa do GAC. A gente não pode precisar mais ou menos do GAC. A gente não pode falar, o GAC é importante, faça a poção. Se o GAC é importante, nós temos que fazer direito. E o mesmo vale para riscos de inalação, risco de contato dérmico e uma porção de coisas. Tudo isso a gente tem que estudar muito bem estudado para poder fazer a correta tomada de decisão. Então, embora a gente não lide com grandes questões ambientais, grandes impactos ambientais ou mesmo grandes riscos agudos, a gente lida com risco estatístico crônico de exposição de longo prazo. Nós temos relevância para a saúde pública, temos bastante relevância para a saúde pública, desde que façamos corretamente o nosso trabalho. E aí eu termino fazendo o último questionamento aqui, que às vezes as pessoas fazem. Vale a pena gastar tanto dinheiro, tanto recurso com risco estatístico crônico? Ou seria melhor usar esse recurso para combater, para mitigar os grandes riscos agudos e tal, mudanças climáticas e tudo mais? Eu digo que sim, vale a pena e é simples da gente chegar nessa conclusão. Eu vou fazer uma analogia aqui com uma constatação típica do que acontece aqui em Sorocaba, do que está acontecendo em Sorocaba, mas vale para muitas coisas. O prefeito de Sorocaba anunciou, com grande propaganda nas redes sociais, que ia zerar os impostos para o setor de torrefação de café em Sorocaba, para que, se ele tira os impostos, o preço do café vai diminuir para as pessoas da cidade, então Sorocaba vai ter um café mais barato. Que é o equivalente a falar assim, olha pessoal, não precisamos fazer mais o GAC, vamos focar os recursos aí em outras áreas ambientais, desmatamento, sei lá, qualquer coisa. Bom, o que aconteceu com essa medida do prefeito? Nada. As pouquíssimas empresas de torrefação de café, são meia dúzia no máximo, passaram a lucrar mais. Não tinham mais que pagar os impostos, então lucraram mais. E o preço do café, obviamente, continua o mesmo que era antes. Ou seja, se deixarmos o GAC de lado, vai servir apenas para expor ainda mais as pessoas aos riscos químicos. Não vai alterar em nada, não vai direcionar recursos para nada, com certeza. Os empreendedores vão embolsar ainda mais lucro. Fazer o GAC é bom, porque pelo menos o recurso é destinado a um combate a um risco, e nesse nosso caso, os riscos químicos de longo prazo. Então, repito, nós como setor temos que entender que lidamos com ciência e com consciência, que o nosso trabalho implica em mitigar ou em negligenciar riscos crônicos à saúde das pessoas. Nosso trabalho é muito importante, então vamos fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, um pouco mais curto, mais direto ao ponto. A gente gosta de intercalar esses episódios com as nossas queridas entrevistas. Recapitulando aqui com vocês, se inscreva na newsletter, que eu envio por e-mail, quinzenalmente aos domingos. Acompanhe o podcast Áreas Contaminadas e o Screening de Notícias no YouTube e no Spotify em agregadores de podcasts. Google Podcast, Apple Podcast e tudo mais. Temos o canal Áreas Contaminadas no Telegram, dedicado fundamentalmente a mostrar vagas de emprego. Inscreva-se lá. Canal Áreas Contaminadas. Temos o perfil @ECD Ambiental no Instagram, onde também divulgo o nosso trabalho. Nos sigam por lá também se puderem. Agradeço demais aos apoiadores e apoiadoras financeiras do Apoia-se e as empresas patrocinadoras, a Clean, a Vapor Solutions e o Laboratório Consulting. Se você quiser e puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se/ECD Ambiental. E agradeço especialmente a vocês que são a razão de existência dos nossos canais. Vocês que fazem o GAC no dia a dia, que nos acompanham, que nos leem, que nos ouvem, que sugerem, enfim, que participam dessa construção coletiva que temos aqui. Fiquem conectados conosco, nos ajudando a construir essa comum unidade do GAC. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.